Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, então, vamos falar sobre o capítulo 5, que tem escrito na Bíblia o início do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está relatado no capítulo 5, 6 e 7, onde tem todas as leis divinas, todas as regras, todas as leis morais que nós temos que cumprir. Não só cumprir os mandamentos, mas viver de coração a essas leis que Jesus veio mostrar de uma forma diferente como é cumprir essa Constituição, esse conjunto de normas e regras que tem que ser vivida. Nós aqui no Brasil temos uma Constituição que temos que seguir. Se desobedecermos essa regra, nós vamos ter uma consequência. E a mesma coisa acontece com as leis divinas. Nós temos que seguir estes mandamentos, essas regras. Não tem como a gente deixar de cumprir, senão nós não vamos ter a salvação, né? Nós não vamos conseguir o reino dos céus. Então Jesus fala que em João 6,38 está dizendo assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus estava com Deus, se fez homem para que o propósito dele, que era cumprir as leis aqui na terra, mostrar a nós que nós temos que seguir este exemplo de Jesus para que possamos ter os céus, para que nós possamos alcançar esses céus. Então, essa norma, essa regra não pode ser descumprida, senão a gente não consegue ser o exemplo também às outras pessoas que estão à nossa volta. E Jesus, ele conduz a humanidade a uma verdadeira libertação. É essa libertação que vai fazer com que eu viva de uma forma diferente. Ele ensinou isso no passado e hoje nós temos que fazer a mesma coisa. John Stott fala que nós não temos que ser iguais às pessoas aqui. Nós temos que ser diferentes. Jesus, ele proclama uma contracultura da época. E hoje nós também temos que obedecer e sermos contra ao que o povo acha que é tudo normal. Não, a lei de Deus, ela tem que ser cumprida à risca. E esse cumprimento da lei vai nos deixar felizes, vai ter um caráter divino, vai ter uma vida, uma luz, vai ter uma aparência dos céus em nossas vidas. É isso que Jesus veio cumprir, porque ele fala que ele não veio abolir as leis, mas sim para viver de uma nova forma, né? E Deus não vê o homem como vê, né? Deus não vê o homem como eu vejo o homem. Deus sonda todo o coração. Então não adianta nada eu saber todas as leis da Bíblia, as regras, mas se eu não viver de verdade, nada vai valer, né? Jesus mesmo diz que nós temos que cumprir, seguir o exemplo dele. Ele está dizendo aqui no Sermão da Montanha, e eu vou estar explicando esses subtítulos. No capítulo 5, nós temos 9 subtítulos, e eu vou seguindo todas elas. A primeira que fala do versículo 3 ao 12 é a respeito das bem-aventuranças. Então ele fala sobre as virtudes
atitudes daquele quem o ama de verdade, de coração, de corpo e alma, daquele que confia, que tem a dependência total em Jesus, em Deus, porque ele relata que a partir do momento que ele tem comunhão com Deus, eu vou estar tranquilo, eu vou estar em paz, porque Deus está resolvendo todas as minhas questões, ele está me dando essas bênçãos de estar vivo, por exemplo, né? Eu posso ter alguns problemas, mas só de estar vivo, respirando, essa é a bênção que Deus está me dando neste momento. É aquela coisa da gratidão. Eu estou grato porque eu já estou vivo. Depois vem nos versículos 13 e 16, fala sobre sermos o sal e a luz do mundo, de ser aqueles que vão estar abençoando aqueles que estão ao nosso lado. Se eu sigo as regras divinas, eu vou estar temperando, eu vou estar dando luz, vou estar iluminando aquele próximo que está sofrendo com o meu olhar, com o meu toque, com o meu abraço. Então, este tempero, esta luz interior é que vai transformar aquele que está em sofrimento. Depois, o cumprimento da lei, que estão no versículos 17 ao 20, que fala mesmo sobre o método, né, de seguir essa nova vida de coração, de obedecer de forma interna, porque Deus conhece o nosso interior, então Deus transforma o interior para que esta lei seja de forma que saia dos nossos poros, que nós possamos ter o cheiro de Deus, nós temos o perfume divino para que possamos trazer almas ao reino dos céus. Então essa é a obediência de coração. E Jesus fala, tem uma palavra em Gálatas que nós temos não só que obedecer os 10 mandamentos, né? Nós temos que obedecer também os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, uma delas é aquela do domínio próprio, né? Como é que é? Será que eu vou ter o domínio próprio? Eu só vou conseguir ter o domínio próprio quando eu estiver em comunhão com Cristo, que é aquela luta interior de eu não vou brigar com meu chefe, mas eu vou orar para que haja uma solução naquela questão no meu trabalho, por exemplo. A seguinte, o assassino, né, o outro subtítulo. Então, nos versículos 21 ao 26, fala que nós não temos que matar. Aí você vai falar assim, mas eu não matei o próximo com uma arma. Mas agir em vingança, ter ódio, chamar o outro de idiota, olha só, amaldiçoar o outro. Então, isso já são formas de matar, de assassinar o sujeito que está me prejudicando, por exemplo. Então, eu tenho que sempre orar para que Deus resolva as situações. Então, eu não vou agir com as minhas mãos, Deus é que vai agir. Por quê? Deus mesmo já disse lá no Velho Testamento, aqueles que te abençoarem serão abençoados e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, se eu entrego tudo nas mãos de Deus, eu tenho que ficar em paz, em confiança, porque é Ele que vai resolver essa situação. Aí, num dos subtítulos também fala sobre o adultério. Está no versículo 27 ao 30. Jesus completa que aqueles que cobiçam até a mulher do próximo, né? Tá falando que até o cobiçar a mulher do próximo ou cobiçar o marido da próxima, isso já é um adultério. Então, o adultério, ela não vem simplesmente, apareceu, adulterei. Não. Você só de
falar que, por exemplo, né, o meu marido não me ama, eu fico desgostando da vida que eu tenho, né, no relacionamento de um casal, já é uma forma de dar uma brecha ao adultério. E no Provérbios 6:32 diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim e a si mesmo assim se destrói. Você vê, né? O adultério é muito ruim porque você está quebrando a confiança, você está quebrando um laço. E Jesus e Deus quer que nós tenhamos esse laço contínuo com Ele. Se nós vamos fazer assim o seguinte, nós cometemos um adultério contra a palavra de Deus, nós já estamos pecando. Isso é errado. O divórcio, que é um outro subtítulo, tá no versículo 31 ao 32. O divórcio, escutando esses dias, falam que o divórcio já começa no namoro. É nas pequenas atitudes durante o namoro que você, ele vai mudar depois que casa, ou ela vai mudar depois que casa. Você acha que tá tudo bem, tá tudo certo, e quando casa, você não consegue conviver com aquelas atitudes, e aí você se divorcia por causa dessa questão, por exemplo. Porque ele é muito displicente. Mas você não viu isso antes de casar? Tem até um livro de um pastor que se chama Edson Alves, que tem esse título, que é O Divórcio Começa no Namoro. E as atitudes é que vão fazer com que essa infidelidade do voto conjugal seja quebrado. É aquela coisa assim das desculpas, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, então eu não aguento as suas formas de agir e eu vou me divorciar. Não, a gente não tem que... Uma vez uma conhecida minha falou assim, se não der certo a gente separa. Já casa pensando nisso e realmente ela se separou. Mas você não tem que pensar nisso, porque a vida conjugal, ela tem que ser primeiro com Cristo. Eu tenho que ter esse compromisso com Cristo para que eu tenha o entendimento de como eu tenho que ter a minha vida conjugal com meu marido, com minha esposa e etc. É assim que você tem que viver. Por isso que fala que as leis são de coração, porque a partir do momento que eu obedeço de coração, eu não vou errar, eu não vou cometer erros. Mas não é que eu não vá errar e cometer erros. Eu vou me esforçar, mas como Jesus e o Espírito Santo vão me dar forças para não cometer erros. Eu vou continuar obedecendo a Deus nesta questão em não sair do trecho do que eu estou me propondo, né? Que a gente está falando do divórcio. Se eu me comprometo em me casar, em ter um relacionamento com meu esposo, minha esposa, eu não vou deixar de cumprir isso. Então, é o amor em Deus, é o amor em obedecer a palavra de Deus que vai fazer com que eu não erre. Às vezes a gente erra, mas Deus nos dá o entendimento, a gente pede perdão e não cometemos o erro, né? Não, é aquela coisa assim da mulher que pecou. Seus pecados foram perdoados? Ok, mas vá e não peques mais. É assim. E os juramentos? Os juramentos estão nos versículos 33 ao 37. Os juramentos, o que significa esse juramento? O juramento e o voto são iguais, mas eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir,
é melhor não fazer esse juramento. É só dar a palavra. Sim, sim e não, não. Né? E assim, o juramento, ele é sagrado. Quando nós fazemos um juramento para Deus, quando nós queremos fazer um juramento para que eu cumpra, para que eu possa realmente cumprir um voto que eu faço para Deus, por exemplo, Senhor, eu vou fazer de tudo para o Senhor, eu vou obedecer em todas as questões de alguma questão que o Senhor me tocou. E eu juro para Deus, opa, pera um pouquinho. Aí ele sabe que nós cometemos erros, mas ele quer que nós tenhamos consciência do que estamos fazendo. Então, esse juramento tem que ser cumprido. Ah, você fez um juramento, você fez um voto para mim, então vamos ver até como que você vai cumprir. É só em obediência, em caminhar contínuo com Deus que você vai cumprir. Mas quando nós estamos em alguma reunião, por exemplo, de trabalho, você não tem que ficar jurando para o céu, para a terra, para a mãe, para Deus. Não, isso não está certo, isso é errado. Nós temos que falar com relação à nossa palavra. A nossa palavra já é certa. Se eu estou dizendo que eu vou te amar, eu estou dando a minha palavra, é o meu nome a zelar que eu estou fazendo, né? Então, é sempre assim, o sim, sim, não existe outro termo. No versículo 37, tá dizendo assim, diga simplesmente sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra já é o bastante, o seu nome a zelar já é o bastante. Reforçar promessa com juramento revela alguma coisa que está errada. Como assim? Por que eu tenho que jurar? Por que eu tenho que fazer alguma coisa a mais do que o meu nome, do que eu estou falando, do que eu tenho o meu nome a zelar? Então as pessoas sempre vão estar com receio. Mas o verdadeiro voto não é aquele de querer as bênçãos. Que às vezes acontece, ai Senhor, eu faço um voto com o Senhor porque eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma cura. Não é assim. Ou outras coisas, não é assim. O Deus, ele só vai te dar as bênçãos já estão sobre nós, mas só vai ser entregue a partir do momento que eu honro o nome dele através da minha vida, e ele vai saber o que é melhor para mim. Se aquele marido que eu tanto desejo é pertinente, é agradável aos olhos de Deus, ele vai apresentar a você a pessoa certa. É isso que é esse voto, esse juramento. Então, você tem que cumprir, obedecer a palavra. Até fala assim que é melhor nós respeitarmos a palavra, obedecermos a palavra, para que as bênçãos certas chegarão. Se você não cumprir, é melhor você ficar quieto, porque respeite a palavra, obedeça a Deus, que aí as bênçãos virão da forma que Deus quer fazer na sua vida. No outro subtítulo tem olho por olho e dente por dente. É o não revidar, é o não, por exemplo, um tirou, o outro fulano tirou um dedinho meu e eu vou vingar aquele sujeito que tirou meu dedinho, vou lá e tiro o dedinho do outro. Não, é pagar o mal com o bem. Você, no versículo 39, tá assim: não resista à violência,
assim, não, resista à violência, não, tenha domínio próprio. Se lhe baterem numa face, apresente a outra face também. Eles estão no versículo 38 ao 42. Então, assim, não revide, deixa que Deus é que vai fazer a justiça à sua vida, né? Jesus, né? Deus fala bem no Velho Testamento: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem a sua vida serão amaldiçoados. Não adianta a gente querer lutar com as nossas palavras, com as nossas forças, sendo que não é por aí. Nós temos que orar e entregar tudo nas mãos de Deus, e que Deus é que vai fazer a nossa justiça. Amor aos inimigos. Está no versículo 33 ao 48. No versículo 44 está dizendo assim: amem os seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem. No 48, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mesmo aqueles que estiverem te perseguindo, te maltratando, te caluniando, fazendo mal, jus da sua vida, né, de humilhação, não respondam. Orem por essas pessoas, né, aquela coisa de novo, responda o mal com o bem. Se Jesus diz que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo, como que eu posso desejar mal para o meu inimigo? Então eu estou desejando mal a mim mesma. É aquela lei das energias, das forças que falam, né, nos estudos, no nosso cotidiano, que o que eu desejo para o próximo, eu vou ter para a minha vida. Então, se eu tenho que desejar amor, isso é obediência à palavra, é aquela morte de falar assim: mas Deus, como que eu vou desejar o bem ao meu inimigo se ele me prejudicou? A justiça de Deus, e você tem que honrar em obediência a Ele, porque se amar o próximo como eu quero me amar, então eu tenho que amar aquele que também me persegue, não só aquele que me agrada. É isso. Leiam o capítulo 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo. Curtam, se inscrevam no canal, aperte o sininho para vocês receberem sempre as notificações. Compartilhem com seus amigos, com seus familiares, para que esse ensinamento cresça e seja rico não só de conhecimento, mas de mudanças de vida, tá certo? Até mais e tchau, tchau!